Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossos estudos da noite. Uma leiturinha. A vida é alegria, quando espalhamos apenas otimismo e amor ao redor de nós. Busque sempre ajudar e servir, derramando felicidade em torno de você, e a alegria voltará para você mesmo. Procure viver integrado na energia cósmica que se dá igualmente a todos, e você verá que sua vida se transformará num ato de puro amor e num paraíso de felicidade sem limites. Então vamos com essa mensagem, vamos então levar o pensamento a Deus e rogando a Ele a sua assistência através dos nossos familiares, amigos, todos sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que esteja orando, vibrando por todos nós aqui encarnados, aos desencarnados que vêm, que trazem as inspirações do alto, que possamos aqui nessa noite ser apenas humildes instrumentos de auxílio, que a gente possa ter um bom entendimento desse estudo das Escrituras Sagradas, à luz da doutrina espírita. E nesse ambiente de paz, de harmonia, possamos sentir nos corações as energias do alto e que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos que estão acompanhando ou que irão acompanhar esses estudos. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então estamos agora no capítulo, a gente chegou a ler alguma coisa do capítulo 12, né, explicação que estava falando. Então agora a gente adentra os versículos. Então esse capítulo 12, ele é o capítulo da vocação de Abraão. Você vai ler esse aqui? Acho que eu vou ler essa tua aqui, que é melhor. Lê essa aí, então. Que é muito pequena. Letra maior. Isso aí. Então vamos começar então com os versículos. Então nós vamos falar aqui sobre Abraão, tá? Então nós pode ler para nós o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui já começa, né? A gente sabe, né? Deus não vai se dirigir a uma pessoa, no caso muito menos, né? Não vai se dirigir a ninguém, né? Pessoas humanas. E aqui ele está dizendo que Deus está se dirigindo a Abraão, né? Está falando com ele. Então a gente sabe, à luz da doutrina espírita, que são espíritos superiores, né? Que trabalham sob as ordens divinas. Então, sob as ordens divinas, esses benfeitores vão então fomentar o bem na Terra, trazendo informações, diretrizes a todos nós, né? Cada um tem os seus mentores amigos, né? Todos nós temos, né? Os nossos mentores que nos inspiram, nos direcionam. Como assim não? Assim espera? Não, todos têm. Todos têm. É só tu dar sintonia pra eles. É, só que a gente tem que ter, né? A gente sabe muito bem que tem influência tanto dos bons quanto dos maus, né? É. Então a gente tem que fazer assim, ter bons pensamentos para que eles possam nos direcionar, senão vem o mal ali, acha uma brecha e já os contamina. Então aqui disse Deus a Abraão: sai da tua pátria e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, no caso, está dizendo que é Deus, um espírito superior, no caso, está direcionando então Abraão. A gente acabou de dizer que os benfeitores os direcionam. Eles nos direcionam para que a gente possa trilhar os caminhos ao qual a gente veio aqui para fazer. E Abraão, ele tem essa tarefa, essa missão agora. Então está sendo dado uma tarefa, estão inspirando ele para ele ir,
Ele sai da tua pátria, ou seja, do teu país, como diz ali, e da casa da tua família, para a terra que eu te mostrarei. Ele está direcionando ele para um lugar. Ó. Então aqui diz no Severino que os relatos bíblicos não só possuem valor narrativo, como também um profundo significado moral, ensinando algo à nossa mente e, sobretudo, ao nosso coração. Então vamos ver aqui agora. Então já está dando diretrizes a ele. Vamos para o 2. Aí tu vai acompanhando aí, onde é que tem comentário, acho que é mais geral que ele vai dar, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só. Então foi dado diretriz a ele, e aqui então está dizendo, né, que farei de ti uma grande nação, vai abençoar ele, vai engrandecê-los, e teu nome serás abençoado. Mas a gente sabe na doutrina espírita, para a gente ter, no caso aqui para nós, para a gente ser abençoado, né? E nos engrandecer com os benfeitores amigos, o que a gente precisa? A gente tinha falado, precisa ter bons pensamentos, não só pensamentos, né? Ter atitudes voltadas a Deus, ao bem, ao bom, praticando as virtudes que Jesus nos ensinou. E aí então nós vamos ser abençoados, né? Agora não adianta nós dizer de boca assim, eu te abençoo, né? Muito menos pessoa. Como é que uma pessoa vai abençoar a outra, né? Somos pessoas imperfeitas ainda. Então aqui diz, Deus prometeu a Abraão, então a gente já conversou sobre esse termo, né? Deus promete a Abraão, que não é Deus, né? Deus ele tem bastante afazeres, ele é bem ocupado para se ocupar com pessoas, né? Para isso tem as suas leis, para que a gente possa vivenciar essas leis, aí ser direcionado e pelos benfeitores, né? Deus prometeu a Abraão que não tinha filhos, ser uma grande nação. Na história do povo judeu não há provas de que os descendentes de Abraão constituíram uma nação materialmente poderosa, nem mesmo na época dos reis Saul, Davi e Salomão. Esta bênção não se refere à grandeza material dos números ou da extensão territorial, mas certamente à grandeza espiritual. Então ele está se referindo não da parte material, essa grande nação, está se referindo às questões espirituais. É aquilo que a gente estava comentando, né? Como é que nós vamos ter essa grandeza espiritual, né? Nós vamos ter através da prática do bem. E aqui uma coisa interessante, eu estou lendo aqui, eu estou falando já Abraão. Me desculpe o erro, na verdade é Abrão. Primeiro é Abraão, depois que ele vai ser nomeado Abraão. Nós vamos ver. Aí tu quer falar alguma coisa? Aqui diz que a influência de Abraão seria mundial, uma graça divina e uma bênção para muitas nações. Então a gente vê aqui que, na verdade, muitos conhecem, assim, até eu mesmo disse aí, esses dias eu estudando o Haroldo trazendo informações, que ele é um estudioso também da Bíblia, e ele diz que a maioria tem por primeira revelação Moisés, segundo Cristo e terceira a doutrina espírita. Mas ele vem dizer, e nós estudando aqui sobre Abraão, que na verdade a primeira revelação, na verdade, é com Abraão. Seria a primeira revelação, e não com Moisés. A maioria diz que a maioria diz, até eu dizia que era, né? E agora nós estudando, nós vamos ver que Abraão ele tem esse propósito com Deus, né? Aqui diz, Abraão conheceria as bênçãos
as bênçãos de Deus e seria conhecido como grande homem. Ele seria canal de bênção para os outros. De tal modo, ele estaria relacionado com eles que o destino dessa gente seria determinado pelo modo que o tratassem. É. Vou ler para nós o 3, o 4 e o 5. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então aqui ele pega as trouxas dele, pega que levou a esposa e Ló, filho do seu irmão. E aí foram então para esse direcionamento que foi dado lá no início, que a gente comentou. E foram então para Canaã. Então aqui diz almas, ó. Todos os bens que tinha comprado e as almas que foram adquiridas em Harã e saíram para ir a Canaã. Então aqui fala sobre almas, seres vivos comprados, escravos ou convertidos ao trabalho de Deus. Então aqui está falando se referindo aos escravos também, ó, servos, todos os bens que tinha comprado, inclusive os servos, os escravos. Aqui diz também, um grupo considerável de servos o acompanharam. Daí ele levou então a esposa e levou a Ló e o Ló, filho do seu irmão, e mais os escravos, então. E pode ler o 6 para nós. Ali diz também, para quem não sabe, que Canaã é atualmente conhecida como Palestina. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Nossa, cada palavra. Então aqui diz, atravessou Abraão a terra até o lugar de Siquém, aqui diz Siquém, até o carvalho de Moré, e os cananeus estavam na terra. A terra tinha dono, Siquém, Siquém, cidade registrada nos documentos egípcios, Elon, Moré, carvalho de Moré, uma mata abrigava um vidente que distribuía oráculos morés e talvez celebrasse também alguns cultos de divindades pagãs. Ele dá referência em Juízes 9:27. Abraão visitará os lugares de culto do local. Então aqui, muitos dizem, que só falo que essa mediunidade não existe, que é coisa do espiritismo, que é coisa do demônio, não sei o que, mas logo a gente vai vendo, estudando o Velho Testamento, ele tem muita mediunidade. E aqui fala desses oráculos, uma mata abrigava um vidente, que distribuía oráculos. Ou seja, era um médium, Era um médium. Então ele ia passar por ali. Abraão visitará os lugares de culto do local. E no 7, aí vai até qual verso? Depois do 12. E nos dê o 7 para nós, por favor. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera.
Deus, então a gente já comentou sobre isso, né? Apareceu a Abraão, a semente, diz aí, aqui está a descendência, a tua descendência darei esta terra. Então ele querendo que Abraão, em tudo aquilo que a gente estudou, ele está confiando então a Abraão que ele possa trazer para aquele povo uma verdade, para aquele povo que eles possam entender sobre um Deus único. Já começar a entender sobre as suas leis, ser fiel a Deus, ter fé, né? Fé, confiança em Deus. Foi o que ele teve. Porque imagina chegar para nós mesmos espíritos, chega um espírito superior aqui, o nosso mentor lá, e diz assim, ó, pega a tua esposa, pega os teus filhos, pega as tuas trouxas, tudo e vai lá pra África lá. Sei lá pra onde. E aí? Já pensou? Daí o que tu faz? Já pensou? Teu mentor vem, ó, o Senhor diz que é para te pegar tuas coisas, tudo e para tal lugar. E aí? Tu tem trabalho, tem a tua vida aqui, como é que tu vai? Já foi o que aconteceu com ele. E ele confiou em Deus, né? Ele acreditou. Ele tinha essa fé convicta. Já naquela época, ele foi. Quem de nós vai ter uma fé dessa do tamanho de Abraão? Né, de confiar assim. Não é uma confiança em Deus. O que vem, o Espírito vem, assim, o benfeitor vem e fala, a gente aceita aquilo, né? Para te ver essa missão, essa tarefa que foi dada a ele e mostrar isso, passar para o povo essa fé. Né? Aqui diz o altar é o símbolo da crença de Abraão em Deus, né? Demonstrada aos habitantes da terra. Deus aparece a Abraão, eu sempre falo Abraão, Deus aparece a Abraão em sonho, depois de se fazer ouvir sem se revelar. Ele agora aparece e confirma sua promessa, uma promessa de descendência para quem não tinha filhos, e de posse de uma terra que pertencia a outros povos que ali habitavam. Então aqui a gente está vendo que novamente fenômeno mediúnico. Aqui a gente sabe, não é Deus que vai aparecer para Abraão, mas aqui diz, um espírito superior então aparece a Abraão em sonho. Então foi em sonho que foi revelado para ele. Assim como pode acontecer quando a gente acorda com aquele sonho nítido na cabeça, eu tenho que fazer tal coisa. Viu? E aí então tu pega, se tu tem fé, vai. Tu segue isso. Viu? Para nós, na doutrina espírita, a gente é tranquilo. Esses fenômenos mediúnicos que acontecem durante o sonho, durante o sono físico, né? O espírito se desprende, vai entrar em contato, pode ser com algum benfeitor. Então vamos ler para nós o 8 e o 9. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai, ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Deu 9 também? Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, novamente, ali no 8, ele faz uma evocação. Aqui diz, e construiu ali um altar a Deus e invocou o nome de Deus. Ou seja, então ele invocou, um espírito superior novamente um fenômeno mediúnico. Viu? Ou seja, então a todo momento ele está tendo essa diretriz de um espírito que está acompanhando ele na sua trajetória, porque ele vai dar exemplo para o povo, ele vai guiar um povo. Entende? Então ele precisa dessas diretrizes. Aqui diz Abraão, ao andar de norte a sul, de leste a oeste, demarcou a terra prometida. Então ali ele está,
demarcando ali a terra ali, essa terra prometida. Vamos ver ali o 10. Abrão desce ao Egito. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então ele já foi ali para um lugar ali no Egito que estava em um momento de dificuldade, fome, né? Desceu Canaã, onde Abrão mora. É um país montanhoso e no alto ele desceu da montanha para o vale do Nilo, no Egito, onde o rio irrigava a terra e não faltava água. Então ele desce lá a montanha para o vale do Nilo, no Egito, onde tinha o rio e a água não faltava. Então água tinha ali bastante, ele estava com dificuldade de fome naquela região. Lê para nós o 11, o 12 e o 13. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Deixa eu só ler aqui, depois eu leio aí. Então aqui eles estavam se aproximando à entrada do Egito, e aí conversou com a esposa dele, Sarai. Ele sabia que és uma bela mulher na sua aparência. Então a esposa de Abraão era uma mulher muito bonita, que está dizendo. E ele chega numa terra ali, no Egito ali, ninguém conhece eles. E chega com essa esposa bonitona aí, já pensou? Um lugar estranho, principalmente para aquela época. E aí então quando os egípcios viram, eles vão dizer: esta é a esposa dele, e me matarão, e a ti manterão viva. Porque será, né? Eles vão ver um estrangeiro ali, a esposa dele muito linda, eles vão ficar com a esposa dele e matar ele. Isso ele dizendo o que poderia acontecer. Daí ele diz: por favor, a eles que és a minha irmã, para que eu siga beneficiado por ti, e salvarei minha vida por tua causa. Então ele diz para essa esposa, para que isso não aconteça, para que ele não morra e tomem ela, ele diz então a ela para que fala para os egípcios, né, que ela é irmã dele, né, para poupar a vida dele, olha só. Então a questão da esposa como irmã aparece 3 vezes no Gênesis. Funciona como uma estratégia de proteção usada pelos migrantes contra as autoridades locais. Funciona como uma disputa entre Deus e o faraó, como aqui neste versículo. É usado ainda como recurso literário idealizado para aumentar a tensão na narrativa. Sempre que a promessa do herdeiro, a aliança, é ameaçada. Esse recurso era utilizado no caso, porque se um rei ou alguém no poder quisesse tomar uma mulher para seu harém, teria de negociar com o seu irmão e com relação ao marido. O costume seria eliminá-lo. Abraão, neste incidente, demonstrou seu caráter defensivo, e o seu receio torna mais humano do que em outras histórias. Este versículo deve também ser analisado em função de ressonâncias culturais ou costumes da época que desconhecemos. Um marido mesopotâmico podia legalmente adotar sua esposa por irmã, mesmo se entre eles não houvesse qualquer laço de consanguinidade.
casamento e adoção fraternal eram dois atos jurídicos compatíveis, embora hoje os consideremos contraditórios. No caso específico, Sará era irmão de Abrão, sendo que só por parte de pai. Veja em Gênesis 20, versículo 12. Imaginem, né? Aí Deus, o Espírito pede para ele ir para esses lugares, leva a sua esposa, que é muito linda, e aí imagina que ele tem que, no caso, vai ter que se abster da esposa, vai ter que dizer que é irmã dele, para ele não ser morto, já pensou? E nos dias de hoje, quem é que ia ter essa capacidade de fazer isso? Já era difícil, como a gente comentou, de pegar todas as coisas e ir para um lugar que não conhece. Como é que tu vai sair assim? Tem que ter muita fé e confiança para ir. E aí depois de chegar num lugar lá, que se a tua esposa é bonita, eles tomam a tua esposa e te matam. E aí? Aí ele tem que dizer que é irmã, hein? E aí diz o que no livro? Aqui conta só a mesma coisa. Não tem um comentário. Ah, tá. Então lê para nós o 14 e o 15. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então, como estava dizendo, explicando antes, então eles tinham essa cultura, se era a irmã, eles tomavam a irmã, né, para os reis lá do lugar, lá tomavam para o seu harém. Então foi o que aconteceu. O faraó olhou ela, né, se deslumbrou, achou ela muito linda e pegou ela para ele, o rei dos egípcios. E vamos ver o 16. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Vamos dizer assim, ele perdeu a esposa, mas ele ganhou um monte de coisas materiais. Já pensou? Né? Daí o faraó então beneficiou ele pela irmã. Né? Deu rebanhos de gado para ele, caprinos, asnos, escravos, jumento, camelos e mais o que ele tinha. Hein? Já pensou? Vendeu a mulher. Aqui eu tenho um comentário sobre o 14. Diz que no 14 Abraão é forte contra os inimigos. Houve uma guerra em Anrafel, rei de Senar, Ário, rei de Pon, Condolaumor, rei dos Islamitas, Etadal, rei das gentes, contra Bara, rei de Sodoma, e contra Bersa, rei de Gomorra. Nessa guerra, Lot, filho do irmão de Abrão, foi preso, assim como todos os seus bens. Avisaram a Abraão, que morava no vale de Mambré, da prisão de Lot. Abraão escolheu os mais corajosos dos seus servos, em número de 318, e foi ao alçado dos inimigos, em Dan, onde conseguiu recobrar todos os seus bens, e Lot, contudo, o que lhe pertencia. Mas não chegamos no 14 ainda. Não, a gente já está no 16. Esse aí não é sobre o capítulo 14, Guerra de 4 Reis? Esse aí que está comentando é o versículo 14? Ah, Eu vi que não tá, eu disse, mas tá em coisa estranha, hein? É, que a guerra começa no 14, eu achei que devia ser isso. Eu pensei, então aqui ele beneficiou. Com relação aos camelos, poderemos considerar um reforço tardio de expressão.
pois os camelos só começaram a ser empregados como animais de carga no fim do 2º milênio. Isto coloca a escrita do texto em uma data posterior. Uma curiosidade sobre o camelo, 2000 anos depois, os primeiros 2000 anos. Vamos para o 17 ali então. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então aqui ele está, né? E Deus infringiu o Faraó a sua casa com grandes pragas por causa da esposa de Abrão. Já pensou? A gente sabe na doutrina espírita que Deus não castiga, não pune ninguém, né? Então vamos ver o que diz aqui. Deus atingiu com doenças de pele o Faraó e sua casa, justamente para não se consumir o ato matrimonial com Sarai. As pragas que atingiram o Faraó e sua casa o convencem de que cometeram um ato proibido, embora não saiba qual. Neste versículo iniciam-se as primeiras pragas do Egito e a primeira manifestação de vitória dos pais de Israel. No mundo antigo, toda doença era considerada como um reflexo do descontentamento dos deuses e como resultado direto de pecado ou violação de algum costume. Viu? Então aqui já são os primeiros relatos de pragas, ó, sobre o Faraó, que depois a gente vai ver lá no Êxodo, que a gente vai ver isso. Então, nesse antigo mundo, toda doença era considerada como um reflexo do descontentamento dos deuses e como resultado direto de pecado ou violação de algum costume. Então, ou seja, vamos dizer para nós, quando se infringe leis, né, pode vir as dificuldades, doenças, alguma coisa, pode surgir. Isso é uma coisa que a gente sabe na doutrina espírita que pode acontecer. A pessoa se afasta de Deus, infringe as leis divinas, né? Tudo pode acontecer na vida da pessoa. Coisas ruins, né, vão acontecer. E aqui, então lê o 18 para nós e o 19. Aí pula direto para o capítulo 14, então. Não tem nada, né? Tem o 12, depois vai para o 14. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma de volta e vai-te. Aí ele ficou bravo, por que não Toma tinha de avisado? volta. Mas se avisasse ia ser morto. Daí aconteceu essas doenças com ele, aí ele ficou sabendo que era a esposa de Abraão e daí devolveu para ele. Então esses dois versículos tentam salvar a virtude das mães de Israel e afirmam que elas não cometeram adultério. No entanto, o Faraó diz textualmente que a tomou como esposa. Isso se constitui uma dificuldade para os exegetas, que tentam salvar as virtudes das mães de Israel. É lógico que não podemos ler estes textos dentro do nosso contexto cultural. É necessário enquadrá-lo no universo das crenças e dos costumes em que eles foram vividos e que conhecemos muito pouco. Então, imagina para aquela época nós ter o entendimento dos costumes, toda aquela cultura deles, aí a gente é complicado para nós isso. Então vamos para o 20. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo. Então ele deu ordem para acompanhá-lo e mandou com sua esposa e tudo que era dele, mandou ela e as coisas, tudo que ele tinha dado lá.
Então, a honra da mulher casada. Deus não aceita que se tome a mulher dos outros. Né? Está lá em Êxodo 20, nós vamos estudar depois. A história ocorre em outros episódios da Bíblia, culminando com a do rei Davi e Betsabeia. Este foi o único crime cometido por Davi e pelo qual foi também punido. Então, já naquela época, Deus não aceita que a gente tome a mulher dos outros. Já para aquela época também. Isso era um crime que ninguém aceitava, isso. Então aqui a gente encerra esse capítulo 12. Então aqui falou bastante coisa, né, da trajetória dele, o que aconteceu com ele. Vamos ver o que diz aqui. Um nômade como Abraão estava exposto a contínuos perigos em terras estranhas. O fato repetido mais 2 vezes. Além de mostrar a esperteza de Abraão e a beleza de Sara, afirma a providência divina com relação ao patriarca. Abraão era casado com Sara, sua irmã, apenas por parte do pai, o que não constitui impedimento matrimonial na legislação da época. Usa de meia-verdade ao considerar Sara sua irmã. Não fosse a intervenção divina, teria comprometido as promessas divinas. Por outro lado, cumpre-se a ameaça contra os que atentarem contra Abraão. Então aqui é um comentário, aqui também tem uns comentários, dá para ler no final do capítulo, tem uns comentários dessa Bíblia aí da editora Voz. Então veja que essa esposa de Sara, essa esposa de Abraão, ela era meia irmã dele, por parte de pai, daí era permitido o casamento. Quando era meia irmã por parte de pai, era permitido. Isso para aquela época, né? Vamos ver aqui então o capítulo 13. Este capítulo prossegue com uma continuação do capítulo anterior. Então vamos continuar a história. Lê para nós o versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Então aqui Abrão subiu do Egito, ele, sua mulher e tudo que era dele. E Ló veio com ele para o Neguev. Viu que diferença? Neguev é deserto ao sul de Canaã. Subiu, quando ele foi, desceu, agora ele sobe as montanhas do Neguev, do vale do Egito, a terra prometida. Vamos para o 2 ali. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então Abrão retoma sua peregrinação a Canaã, onde dá prosseguimento à sua conquista simbólica do país. Ele está carregado de bens, como acontecerá com seus descendentes sob a condução de Moisés. Então ele foi para lá, para o Egito, se deu bem, voltou bem. A esposa, voltou com mais coisa ali, voltou com ouro, prata, gados. Voltou grandão, como se diz. Então vamos ler ali o 3 e o 4. Lê do 3 até o 8. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ele ali tinha feito.
E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Aí me diz uma coisa, aí tá escrito Abraão com 2A. Não, tá escrito Abrão? Abrão. Porque é que engraçado, aqui nessa da editora Voz tá escrito Abraão. Não, tá, não. Às vezes está escrito Abraão e às vezes está escrito Abrão. Aqui tá, no 13 aqui tá Abrão, ó. Aqui todos até agora tá Abrão. Depois tu vê o 13, lá no final tem comentários, né? Ok. Ele diz ali. E também Ló, Tem até os versículos ali. que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Olha. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então aqui Abrão já está dizendo a Ló, né, que era o seu sobrinho. Ele diz, não haja briga entre eles, ó, porque são irmãos. Então aqui ele já está dizendo, né, e a gente sabe, né, que isso aqui já traz um ensinamento para nós na doutrina espírita, que todos somos irmãos em Deus, né? Somos filhos de Deus, então todos somos irmãos em humanidade. E aqui ele está dando já uma lição que não devemos brigar, né? A gente não deve entrar em briga, em discussões, porque respeitar o semelhante, o próximo, né? Aí depois Jesus vem trazer o máximo, né, da lei. Aqui já com Abraão ele já diz, né? Com Jesus ele já diz, amar o teu próximo, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Aqui Abraão já está lá naquela época, antes do Cristo, a primeira revelação, ele está dizendo, não brigais, né, entre irmãos. Este é um convite de paz feito para Abraão e está dirigido a todos os homens da terra. Da mesma forma, o profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10, faz um apelo à paz, afirmando, não é o mesmo o Pai de todos nós? Não foi um mesmo Deus que nos criou? Por que razão então despreza cada um de nós e o seu irmão? Por que agitamos perfidamente uns com os outros, violando a aliança de nossos pais? É necessário que as palavras de Abraão e Malaquias se façam ouvir no seio de toda a família humana. Entendeu? Dá uma lição de lei de fraternidade, né? De fraternidade. Vamos ver ali o 9. Não está toda a terra de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Evitando contendas, né? De brigas, dificuldade. Se eu sei que a pessoa ali está contra mim, ali eu vou ficar ali na volta dela, né? Então eu procuro evitar, né? Isso aí serve para nós, né? Se a gente sabe, tem uma dificuldade com o irmão, a gente deve fazer o quê, né? Não dar a outra face, como Jesus diz, né? Não pagar o mal com o mal. Dar a outra face. Mas procurar evitar, né? A gente deve orar por ele. Se sabe que a pessoa tem uma rusga contigo, vamos orar por ele. Mas procurar evitar se a pessoa quer te agredir, quer te atacar, né? Isso é muito importante para nós, né? E a doutrina espírita nos ensina que a gente deve amar a todos, né? O Cristo nos ensina. Amar inclusive até os nossos inimigos.
E nós vamos amando dessa forma. Não quer dizer que ele é meu amigo, eu vou lá, vou ficar junto com ele, vou me ajoelhar, Mas se a pessoa não quer saber de ti, não tem o entendimento que tu tem, tu vai lá para ficar, né, a pessoa te agredindo, então evita, né? Ora por ela, tudo, né? Faz a tua parte. Aqui temos um exemplo da igreja, deu a sua sobrinha de escolha, apesar de ser o líder, né? Eu pedi o jeito de fazer a escolha ao sobrinho. Lê para nós o 10 ali. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E Largo de Jordão, Vale do Jordão, região mais fértil de Israel. A região mais fértil. E Ló ergueu seus olhos e viu, então, essa região mais fértil, que era todo bem regado antes que Deus destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Deus do Éden, uma terra do Egito vinda ao Tsoar. Vamos ver o 11 ali. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então Abrão separa-se de Ló. Então eles se dividiram, se separaram. E no 12, Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. então Sodoma é ao sul do Mar Morto. Então aqui foi feita uma divisão entre os dois no sentido de liderança, né? Um vai para um lugar lá para ser um líder, o outro vai para outro lugar. A gente comentou também no sentido assim de, como diz ali também, como disse antes, negócio de brigas, intrigas, né? No versículo 8, que a gente deve, né, se abster, né? Aqui no caso é de divisão de lideranças, né? Aqui tem um comentário de 8 a 12. Uhum. Abraão mostra-se generoso, deixando o vale fértil do Jordão para Ló, a fim de ficar com a região mais árida das montanhas. Deus o recompensa, renovando-lhe a promessa da terra e da descendência. Então aqui Abraão deixou a melhor parte para o Ló, e ele ficou com a pior parte, com a pior região, no caso. Então ele foi bom para o Ló, né? E aqui no 12 e Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades do Vale do Jordão. Que lá diz, né, que o Jordão é a região mais fértil, até faz sentido, né? E o Abraão não. E armou as suas tendas até Sodoma. Lê para nós do 13 até do 13 até o 17. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei.
Então, a repetição da promessa. O símbolo se repete nas passagens de Abraão pela terra para demarcá-la. E como sempre, Abraão agradece a Deus com a construção de mais um altar. Então, ali a promessa, a repetição, e ele está ali, então, Abraão pela terra para demarcá-la, demarcando aquela terra, com a construção de mais um altar ali a Deus. E no 18 ali. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Menre, Carvalho, isso aqui. que estão junto a Hebron. E edificou ali um altar ao Senhor. Então, Manré. Manré é o nome de um homem. Carvalhos de Manré, um carvalho de um homem chamado Manré, em Hebron. E construiu ali um altar para Deus. E aqui não tem acento. Então, aqui a gente conclui aqui o capítulo 13. Aqui comenta, prepara-se a punição de Sodoma e Gomorra, do qual Ló será salvo graças à oração de Abraão. Esse é do 13. Então vamos ver o 14 aqui. O 14, alguns estudiosos consideram este capítulo como o documento mais antigo da Bíblia. Teria sido escrito em acadiano ou em cananeu, imediatamente após a guerra que descreve, antes de ser integrado na tradição dos hebreus. Chouraqui cita que teria sido um texto tardio da época persa. Seria o resultado da guerra entre os 4 reis do Arã Naharaim contra os 5 reis do Quirar, Vale do Jordão, onde Ló, sobrinho de Abraão, foi preso. Para libertá-lo, Abraão declarou guerra, ganhou e obrigou os perdedores a libertar os presos e devolver tudo o que pegaram. O rei Soma, que guerreou contra os reis de Arã, ofereceu a Abraão a riqueza, mas pediu seus homens que estavam presos. Abraão recusou levar a riqueza, mas pediu só a parte dos seus homens. Essa história demonstra a grandeza espiritual de Abraão. O cuidado com seu pessoal é uma prova de sua generosidade. Após a vitória, ele não quis aparecer como um herói de guerra, mas como um líder da paz, levando consigo a bandeira da moral. Viu? Então ele não queria nada, ele estava preocupado com os homens ali, com as pessoas, né? Então ele estava querendo a paz, não violência, né? Guerra. Então isso que diz o capítulo 14. No capítulo 14 aqui não tem muito. Aqui pode ler para nós, aqui vai do 1 até o 10. Não tem muito que comentários. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Não sei qual que é pior, se é o nome do rei ou o nome do lugar. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar. Jesus, eles ficavam só te xingando. A guerra dos 5. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer.
Mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer. Que nome? Quedorlaomer. Quedorlaomer, né? E os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote-Carnaim. E aos Zuzins em An. Estão entendendo tudo? E aos Emins em Savé-Kiriataim. Eu nem sabia que eu sabia falar outra língua. Era uma tribo indígena. É daquela época, né? Parece, né? E aos hebreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cades, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Jesus me ajuda. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedor... Como é que é? Quedorlaomer. Esse aí. Rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os reis restantes fugiram para o monte. Então ele diz 4 reis contra os 5. Então aqui toda essa complicação aí toda, os 4 reis vencedores da guerra, as poças de betume, ali os contra Quedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, e Shinar e Arioque. 4 reis contra os 5. As poças de betume serviam de esconderijo ou armadilha aos sobreviventes. A extração do betume foi por muito tempo uma verdadeira indústria nessa região. Essas poças existiam em grande quantidade na região do Vale do Mar Morto, como diz o autor, cheio de poços de betume. Vê para nós o que é betume. Betume, então é uma poça de betume que então o inimigo caiu ali naquelas poças, né? Betume. Essa palavra a gente ouve bastante, né? Falar que betume. O que diz aqui? Mistura escura e viscosa de hidrocarbonetos pesados com outros compostos oxigenados, nitrogenados e sulfurados, como impermeabilizante na pavimentação de estradas, na fabricação de borrachas, tintas e etc. Então não é tipo... Asfalto. É tipo peixe, então. Betume é peixe. Peso mineral. Ah, então eles caem no peixe, aquele troço ali é grudento, né? Gruda aquele troço. Imagina, né? Eles caem tudo naquele poço ali. Ficou tudo ali preso, morre ali, né? Então aqui tá, ó, mais do 11 até o 18 as palavras complicadas. Vou dar um geral aqui, tá? Não vou te poupar aí um pouco. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus alimentos e se foram.
Então eles tomaram conta lá de Sodoma e Gomorra, do 11 até o 18, tá? E tomaram Ló, o filho do irmão de Abraão, e os seus bens. Eles moravam em Sodoma. Ele morava em Sodoma, né, o Ló. E veio sobrevivente e informou a Abraão, o hebreu, que residia nos carvalhos de Manré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, que eram aliados de Abraão. E quando Abraão ouviu que haviam capturado seu irmão, levou seus discípulos nascidos em sua casa, 318 homens, e seguiu até Dan, e os atacou à noite, ele e seus escravos, e derrotou-os, e perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de volta todos os bens, e também a seu irmão Ló, e seus bens, as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao seu encontro depois do seu retorno, e de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Chavé, que é o vale do rei. Malquisedeque, rei de Xalém, Jerusalém, distribuiu pão e vinho. Ele era sacerdote de um El-Elion. Então Malquisedeque era rei da Jerusalém antiga e sacerdote de El-Elion, Deus superior, um Deus cananita. É claro que Abraão deve ter pensado que Malquisedeque seria o mesmo Deus que ele. Então esse Malquisedeque era o rei de Jerusalém. E é claro que Abraão deve ter pensado que Malquisedeque servia ao mesmo Deus que ele. Ele pensou. No entanto, tudo nos leva a crer que Malquisedeque fosse um sacerdote cananeu, pois tanto El quanto Elion eram divindades cananeias bem conhecidas. Muitas tentativas têm sido feitas para identificar Malquisedeque. Algumas dessas tentativas, equivocadamente, tentam situá-lo solidamente dentro da fé e da cultura dos hebreus, mas daí não tem advindo qualquer conclusão útil. A informação dada por Davi no Salmo 110, versículo 4, Davi aclamado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Malquisedeque. Pode ter ocorrido devido à conquista de Jerusalém por Davi. Neste caso, Davi e sua casa tornaram-se naturalmente herdeiros da dinastia de reis sacerdotes de Malquisedeque. Então aqui está falando de Malquisedeque aqui, que né, uma descendência dele ali. No livro do Espírito Cecília lá, ela diz que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de Deus. A palavra Melquisedeque significa em hebraico rei de justiça. Salém é o nome abreviado de Jerusalém, que significa paz. Melquisedeque não possuía genealogia nem descendência. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Hebreus, narra o seguinte sobre Melquisedeque. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, que regressava da derrota dos reis, e o abençoou. Ele, conforme indica seu nome, primeiro rei da justiça e depois rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, seus dias não têm começo, sua vida não tem fim. Assemelhando-se assim ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Não tem descendência, nada. E o outro ali diz: este capítulo se distingue das outras histórias patriarcais, pois coloca Abraão em relação com a história mundial da época. Há nomes antigos, alguns difíceis de identificar,
Abraão é aqui apresentado como um guerreiro vitorioso, engrandecido por Deus. E no 19 e 20, para nós o 19 e 20. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Esse tipo de dízimo não é o que se conhece hoje, mas um presente ofertado por Abraão ao rei da terra por onde passou. Foi um tipo de imposto que Abraão pagou por circular pela terra. Então esse dízimo não é... Aqui daqui a pouco vão entender que é o mesmo dízimo que dão por aí, né? Os dízimos que tem igrejas que tem o dízimo, né? Esse dízimo aqui é um imposto que ele teve que pagar por circular pela terra. E daí do 21 ao 24, ele é para nós. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. E salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então aqui Abraão pede ali ao rei de Sodoma, ele pede as almas, né, que são as pessoas, os escravos ali que dizem, servos dele. Os bens guarda-os para ti. Novamente aqui ele está se importando com os irmãos, com as pessoas, né? E não com as coisas materiais. Então ele não tinha, veja que Abraão, assim, ele não tinha interesses materiais, né? Era uma pessoa do bem, né? E ele diz ali, ele disse a Abraão e Sodoma: eu ergui minha mão para Deus, Senhor dos céus e da terra. E do fio à correia da sandália nada tomarei do que te pertence, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Então não queria nada, né? Nada para mim, salvo que os meus jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo. Eles levarão suas partes. Então aqui a gente fecha também o capítulo 14. No 15, no capítulo 15, diz assim, no versículo 1, já transparece que Abraão estava acometido de um sentimento de medo. Por isso Deus a tranquiliza. Não temas, Abraão. De onde veio e por que Abraão estava com medo? Do que ele precisa ser protegido? Deus diz: eu te protejo. Abraão acabara de sair vitorioso, destruindo seus inimigos e recebendo honras dos reis da terra. Rabi Levi em Bereshit Rabá, 44. Olha só que nome, Rabi Levi em Bereshit Rabá, 44. Explica: Abraão, por ser um homem justo, achava que guerras e matanças não faziam parte do seu mundo. Abraão pensou: talvez eu tenha matado na guerra alguém que era justo e não deveria morrer. Abraão tinha consciência e por isso temeu. O rabino Levi acrescenta ainda que Abraão temia que os descendentes dos reis derrotados pudessem se organizar para uma nova guerra e pudesse ter plantado a semente para outras matanças.
tanto dos inimigos como ele próprio. Por isso Deus o tranquiliza: não temas, porque eu te protejo. 7 vezes Deus apareceu a Abraão, experimentou, exigiu dele e o abençoou. Esta 4ª aparição foi diferente das anteriores e das que viriam depois, pois ela se desenrola como uma cena de teatro. O que significa esta cena? Os animais cortados ao meio, o pássaro inteiro e a ave de rapina. Rabi Ramban explica: toda a promessa que foi dada por Deus aos seus justos tinha uma condição. Se você perseverar no bom caminho, a bênção continuará e a promessa permanecerá. Viu? Então, se a gente sempre trilhar pelo bom caminho, a bênção vai sempre, nunca vai nos faltar a bênção, né? Dos benfeitores ali. E aí essa promessa sempre vai permanecer. E no versículo 8, Abraão pergunta: como vou saber se eu e meus descendentes não vamos fracassar e a promessa será quebrada? Abraão pergunta não por ter dúvida na promessa de Deus, mas por temer seus atos e os atos dos seus descendentes. A resposta de Deus vem no versículo 9 e 10, onde explica que através do sacrifício de animais se realizaria uma forma de arrependimento pelos erros cometidos. É uma forma de dizer: erramos, cometemos pecados, somos conscientes disso, mas não voltaremos a cometê-los. Deus aceita essa promessa para que o bem volte a existir. Então, os sacrifícios simbolizam o arrependimento, o despertar da consciência. E para nós, na doutrina espírita, esses sacrifícios de animais seriam o erro, o pecado. Para nós, a gente sabe, né, que esses sacrifícios simbolizam, então, o nosso despertar das consciências mesmo. O que seria o maior sacrifício para nós, né? Naquela época eles eram um símbolo ali, matar animais, né? Mas para nós, na doutrina espírita, esses sacrifícios é aqueles esforços que a gente deve fazer no bem, que a gente sabe que não é nada fácil, né? A gente ser fiel a Deus, ali ter bastante fé, confiança, praticar as virtudes. Isso é o maior sacrifício que a gente pode realizar para Deus, né? Que seria o despertar das nossas consciências, a partir do momento que a gente desperta para a realidade da vida, né? Nas alianças entre os homens era comum haver celebrações com sacrifício de animais. Esta aliança especificamente foi celebrada com Deus e leva a sua marca. Veja o versículo 17, onde a presença de Deus veio selar a aliança. Os animais cortados ao meio simbolizam as nações divididas, que acreditavam em muitos deuses. Politeísmo. Veja o Salmo 22, 13 e Daniel 8, 20. Então, um símbolo aqui, o sacrifício de animais cortados ao meio. Então, eram essas nações divididas, ou seja, aqueles que acreditam em vários deuses e, né, aqueles que acreditam em um Deus, né? O pássaro inteiro simboliza a nação de Israel, que permanecerá inteira sempre. Veja Cântico dos Cânticos 2,14. É conhecido que onde tem animal morto no campo, aparecem as aves de rapina para comer. Isso simboliza que ao longo do tempo, onde houver as gerações de Israel, irão sempre aparecer pessoas querendo derrubá-las. Mas assim como Abraão os expulsa, no versículo 11, Deus também expulsará os que se inclinarem contra Israel. Assim, o primeiro versículo deste capítulo demonstra a grandeza espiritual de Abraão e o porquê de ser ele o escolhido para ser o pai de uma grande nação. Neste capítulo foi prometido a Abraão que ele teria filho próprio e sua descendência seria numerosa.
Sua terra seria Canaã, e a aliança foi celebrada. Abraão foi avisado que sua descendência seria escravizada, mas a escravidão não seria para sempre. Então aqui bastante símbolos que ele está dizendo, aqui está explicando, né? Bastante símbolo. Passa, os animais cortados, essa divisão, o pássaro inteiro, então essa nação de Israel que permanecerá inteira sempre. E onde tem animal morto no campo, aparecem as aves de rapina para comer, simbolizando onde houver a geração de Israel, irão sempre aparecer pessoas querendo derrubá-las. Isso tudo para nós, assim, demonstra o que vem a ser, por exemplo, para nós esse símbolo, na verdade, a terra prometida. Que nesse Pentateuco aí que a gente vê, a gente vai ver depois a continuação, Moisés buscando essa terra prometida, dando continuidade. E para nós essa terra prometida, o que vem a ser, na verdade? Essa terra prometida é a terra regenerada, né? Que a gente está fazendo essa caminhada, né? Para chegar a uma terra, como diz, por isso que diz a terra santa, né? Terra prometida. E aqui então, aqui está dizendo esses símbolos aqui, né, que sempre vai haver, né, pessoas querendo derrubar esse projeto aí dessa caminhada até a terra prometida, né? A gente vê assim como a gente estudou a serpente, a proposta dela, ela jamais vai querer o bem na terra. Não quer jamais que o bem se implante na terra. Então o projeto dela vai fazer de tudo para derrubar. Todas as pessoas que querem buscar o bem, buscar essa terra prometida, aí, eles querem derrubar todos, né? Então a gente tem bastante fé, confiança em Deus, fazer o bem, para que a gente possa, os benfeitores, nos envolverem ali, nos proteger, para que a gente siga firme com essa proposta dessa terra prometida, né? Então aqui explica, a gente pode explicar nesse sentido. Então a descendência de Abraão, ele teria muita descendência, mas que seria escravizada. Mas que essa escravidão não seria para sempre. A gente pode ter também no sentido de que então Deus queria, né, implantando o bem na terra, né, e isso gerando muitos descendentes. E a gente vê que hoje muitos estão escravos do erro, né? Até a gente diz escravo do pecado. Muitos estão seguindo o erro, mas isso não vai ser para sempre, né? Esse erro aí vai ser transitório. Essa proposta da serpente é transitória. Hoje o mal imperando na terra, tudo é transitório, né? O bem, a única coisa que vai imperar na terra é o bem. E isso a gente pode ter certeza que é o que vai imperar, né? Então essa escravidão do mal aí não vai ser para sempre, né? Um dia a terra vai estar, né, não vai estar mais sobre o domínio dos maus, né? Graças a Deus, né? E graças também, com certeza, ao esforço que a gente tem que fazer para não cair no erro, né? Que a gente possa herdar a terra. Quando Jesus diz que só os mansos herdarão a terra, a gente deve ser manso, pacífico, né? Querer o bem, e aí vão herdar a terra, essa terra prometida aí, né? Já começa lá com Abraão lá, e depois continua ali com Moisés, ali essa peregrinação aí. Então tudo isso a gente vê que é simbólico, né? Lê para nós o 1 e o 2 ali então. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor e Abrão em visão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo... Peraí, isso aí é o do versículo 1 do capítulo 15? Eu já estou no 2. É? É que aqui está diferente. O que diz o 2?
Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então aqui ele está pedindo, ele quer ter filhos, né? Então Abraão... Tu vê Depende da tradução, né? Aqui diz: Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu devo deixar este mundo sem filhos, e o herdeiro da minha casa será Eliezer de Damasco? Tu viu? Bem diferente. Aqui diz: e disse Abraão a Deus: o que darás a mim? Eu não tenho filhos. E o empregado da minha casa é um filho de Damasco, Eliezer. Essa tradução aí explica bem, né? Também. Porque depois ele diz ali, ele não é um empregado, ele diz que é quem ali que... O herdeiro. Aqui diz o mordomo. Aqui diz o empregado, entendeu? Então seria, no caso, o herdeiro. Quem... Depende, tu viu? São três traduções diferentes da mesma coisa, para te ver como uma palavra pode mudar todo o sentido de uma coisa. E tudo depende, né? Então ali no caso, claro, se ele queria ter filhos é porque ele queria dar continuidade, né? Como é que a gente pode dar continuidade, né? No caso ali o herdeiro da casa é um filho de Damasco, Eliezer, esse herdeiro. Então Abraão declara só ter um empregado, né, o herdeiro, de onde vieram os 300 citados no versículo 14, do capítulo 14. Alã, Termã, no dicionário judaico de lendas e tradições, através da gematria, explica este fato. A gematria é uma regra homilética que associa palavras ou frases com a igual soma dos valores. A gematria é possível porque o hebraico não tem um sistema separado de números. Cada letra do alfabeto representa um único número. Viu? Cada letra do alfabeto representa um único número. E os números maiores são formados pela combinação de letras. Assim, segundo ele, o texto bíblico pode ser interpretado por meio da gematria, para revelar informações sobre pessoas, lugares e datas, embutidas na escolha das palavras que os escreve, e acrescenta termã que o texto, ao afirmar que Abraão levou 318 servos para uma batalha, em Gênesis 14, deve ser interpretado de forma diferente, como esse número equivale ao valor numérico do nome de seu servo Eliezer. Presume-se que Abraão, na verdade, só levou consigo este único servo. Tu vê? Coisas de interpretações, né? Então, ali fala em 318 que ele levou, mas termã aqui diz que ele levou só esse Eliezer. Vê que coisa, né? E no 3 ali o que diz? Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isso aí. Aqui disse Abraão: eis que não me deste herdeiro, e o criado de minha casa me herdará. Em outras palavras, Abraão disse que não precisava de mais nada, pois não havia quem herdasse. Não tinha herdeiros. E ali ainda tem do 4 ao 8. Do 4 ao 8. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça.
Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Em outras palavras, Abraão disse que não precisava de mais coisas, pois não havia quem as herdasse. Daí ali, no caso, os benfeitores ali mostram para ele, a gente tinha comentado sobre as estrelas, né? Que são ali a gente comentou que são as reencarnações, né? São as reencarnações daqueles que vêm de benfeitores, né? Ali dizendo que são muitos. A gente tinha falado sobre isso. Então lê do 9 ao 13. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Na realidade, os israelitas permaneceram como escravos no Egito somente 210 anos. Porém, os sofrimentos dos 400 anos para a família hebreia são contados como começando desde o nascimento de Isaac até a saída do Egito. Então, aqui nesses versículos, ele tinha explicado antes, né, dos símbolos, né? Ele falou dos animais que partem ao meio, são as divisões que tinha, né? O Deus único e aqueles que acreditavam em vários deuses. E as aves ele não cortou, porque as aves era Israel, né? E as aves de rapina, que é então aqueles que querem corromper, né? Desviar os ensinamentos as leis divinas, né? E Abraão então expulsou eles. Então aqui ele tinha explicado, a gente comentou sobre isso antes, né? Então aqui no 14, e também a nação que haverão de servir eu julgarei, depois sairão com grande riqueza. A riqueza como donativa ao escravo libertado ou como pagamento do seu serviço. Aqui é importante observar que a nação que está a serviço de Deus está sendo punida. E por quê? Porque a nação que os pune, o Egito, está exagerando na punição. E por isso Deus premia os punidos com grandes riquezas. Daí depois tem o 15. Aqui agora nós já estamos no horário, não vai dar tempo para nós terminar. Falta algum, a gente deixa para a próxima. A gente para então no 14 aqui então. 14. Aí depois termina esse aqui do 15 e vai por 16. Então é isso, né, gente, amigo? O horário nos convida. A gente tá assim acompanhando. Tem umas coisas bem assim, uns nomes complicados. Mas a gente está acompanhando uma história, né, de uma origem ali, de um patriarca, né, que foi a primeira revelação, né? Os feitos dele, como é que aconteceu. E muitos símbolos que tem ali que a gente pode trazer também para nossas vidas, significados, aí, leis. Sempre a gente pode extrair o espírito da letra.
né, de algum ensinamento ali importante. Então a gente agradece a presença de todos e vamos então convidar todos, vamos fazer a nossa prece e vamos então agradecer por tudo, por esses ensinamentos, né, por esse estudo das Escrituras Sagradas, que a gente possa ter um bom entendimento, que a gente possa seguir em frente com essa proposta divina, agradecendo a Pai Francisco, que nos inspira, nos orienta, aos nossos familiares, amigos, que estão sempre conosco, nos inspirando, e que abençoe e ilumine a todos que participaram, que estão nos seus lares, abençoando o nosso bairro, os vizinhos, a todos, que tenha muita paz, muita luz. E assim, Senhor, damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Então, que todos tenham uma boa noite e até os próximos encontros.